Seja muito bem-vindo a mais uma análise do Bitcoin aqui no nosso canal, onde a gente vai estar observando algumas movimentações do Bitcoin para os próximos dias, para que a gente não seja pego de surpresa pelo mercado e esteja sempre preparado para as várias possibilidades que ele possa estar fazendo, para a gente conseguir analisar e montar nossas posições da melhor forma possível. Então, mas antes de continuar, já sabe, né? Eu vou pedir para você que curta esse vídeo aqui, se inscreve no canal para que toda semana eu venha trazer novos vídeos para você com uma análise completa para que você possa se basear e entender para onde o mercado está indo e conseguir montar suas entradas bem estruturadas e sair nos melhores momentos, né? Você não vai ser o cara que quer comprar caro e vender barato, né? Então vamos lá. Semana passada, onde nós estávamos? Vamos lá. Eu tinha marcado uma região de oferta para vocês aqui, até que na hora que eu gravei o vídeo para vocês da análise, eu estava vendido, tinha aberto minha posição de venda para buscar a região dos 102 mil ali, que era uma região de demanda. E no momento da gravação, ele estava nessa faixa aqui de preço. E eu falei ainda para vocês, quem não entrou na operação ainda, ele vai fazer um reteste aqui dessa faixa de preço que tinha feito essa movimentação de baixo, então ele voltou lá para retestar. Então quem não tinha entrado antes aqui, pode pegar esse reteste. Passou um sufoquinho ali, né, basicamente, porque final de semana inteiro ele ficou lateral, então o mercado ele ficava positivo, ficava negativo e nada desenvolveu o preço, até que quase estopou a gente aqui em cima. Então o nosso stop estava um pouco mais acima, que ele chegou muito próximo, mas não pegou. Por isso que é a importância de você sempre manter o stop e não ficar ajustando ele, beleza? Então até que ele chegou, depois começou a mostrar muita força aqui na venda, o mercado despencou. Então foi uma operação aí bem estruturada, com gerenciamento de risco muito favorável, dando aí mais de 8 vezes o risco. Então quem pegou e conseguiu se antecipar ali, fez uma grana, colocou um dinheiro no bolso. E agora, o que ele está fazendo? Se a gente olhar no diário, ele novamente chegou a testar a nossa região de demanda, que a gente já tinha marcado essa região faz tempo, né? Então ele testou aqui a região, depois ele subiu e voltou nessa zona de preço. No entanto, agora eu até comentei na outra análise, a gente poderia montar algumas posições de compra aqui, mas por ter sido testado já essa região, seria interessante a gente montar com uma posição mais leve. Nada de querer encher a mão nessa região. Então, se caso o mercado ele volte a desenvolver na alta, buscando a liquidez desses topos aqui e desse aqui, o mercado vai desenvolvendo em rumo à máxima histórica e a gente está na operação. Agora, se você entra aqui com a mão cheia nesse momento, depois de um reteste, com esse fundo aqui que tem liquidez agora de novo, ó, aqui nessa zona aqui de preço, ó. Então ele está deixando esse fundo aqui um pouco alinhado. E nós temos esse fundo também. Então agora essa região aqui embaixo é uma região interessante para em algum momento o preço buscar essa liquidez para chegar numa nova região de demanda aqui que seja mais interessante. Mas, no entanto, você não fica de fora do mercado. Diminuindo o tempo gráfico, você vê que ele faz um fundo duplo. Nós temos o RSI aqui basicamente em sobrevenda ainda. Está entrando força compradora agora. Agora aqui, esse ponto a gente tem que ficar meio em atenção, porque nós temos essa LTA que foi rompida, então ele pode ser testado ainda como uma resistência, junto com o bloco de ordens aqui, tá? Então tem que ficar atento nessa região, para quem comprou aqui embaixo, que for fazer trade, aqui talvez seja um alvo interessante para sair. Mas tem que ver como é que o preço vai se comportar aqui. Se ele mostrar alinhamento de fluxo em relação a essa pernada toda de baixa, pode ser que venha mais queda para romper esses fundos aqui e buscar liquidez mais abaixo. Essa faixa de preço aqui, se a gente pegar toda essa movimentação de baixa, ele provavelmente vai estar ali no 61.8, ó, que acaba sendo uma região interessante para a gente vender. Então eu também vou ficar de olho ali para fazer alguma operação de venda se ele alinhar o fluxo,
No entanto, eu já fico um pouco mais cauteloso porque a gente tem muita liquidez também nesse topo. Então, o pessoal pode querer vender aqui e entrar a força compradora empurrando o preço para cima para buscar essas regiões aqui mais altas e se forçar ainda para estopar todo mundo e depois estopar esse topo também para ir buscando a máxima histórica. É aquela famosa cascata que a gente viu tanto para queda quanto para compra pode acontecer. É aquilo que eu sempre falo para vocês. Em uma movimentação de alta, o mercado ele tende sempre a capturar a liquidez dos fundos primeiro, para depois buscar a liquidez dos topos, empurrando o preço mais alto ainda, forçando todos os vendidos a saírem do mercado, impulsionando o preço, fazendo o pessoal depois entrar a favor do movimento principal de alta, né? Elevando o preço às máximas novamente. O que nós precisamos de catalisadores globais que impulsionem e estimulem os investidores a voltarem para o mercado depois desse pânico que teve, dessa queda bem agressiva, o mercado ficou extremamente cauteloso. Nós estamos ainda com um sentimento de mercado negativo, o pessoal ainda está com medo, mas está migrando para o neutro agora, depois dessa movimentação de baixa. O pessoal ficou muito impactado com essa liquidação em massa que teve, não só no Bitcoin, né? Aqui ainda foi uma correção normal dele, mas várias altcoins tiveram quedas aí de mais de 60% em minutos. Então, o que acaba frustrando os investidores e deixando eles com medo para entrar novamente no mercado, porque a maioria deles foram liquidados, basicamente. Quem usou o contrato futuro, qualquer alavancagem ali, basicamente, dependendo do ativo, a pessoa perdeu toda a garantia dela no mercado. Então, agora a gente tem que ficar monitorando. O viés ainda é interessante. Tem muita gente falando de bear market, já que o ciclo acabou, ainda não acabou. A gente tem espaço ainda para ter mais uma movimentação de alta considerável. O que vai depender agora são as notícias no macro, dados econômicos, tudo isso, e as principais situações que estão envolvendo Estados Unidos e China, e informações mais relevantes em relação a ETF, tudo que possa vir a influenciar no preço de forma positiva. Beleza? Então fiquem atualizados agora para o mercado. Não deixem de se inscrever mais uma vez aqui no canal, né? Porque a maioria assiste os vídeos, curte, mas não está se inscrevendo aqui no canal. Então já se inscreve aqui para ficar sempre por dentro e já ativa o sininho também. Então até a próxima, sexta-feira que vem, nós estamos de volta.